bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, senhoras, senhores, que bom reencontrá-los. Pois é, enfim chegamos à cerimônia de encerramento do Congresso Brasileiro de Ciência da Mente, Cérebro e Educação e o Fórum de Empreendedorismo e Inovação em Saúde. Oh, pois é, que pena, que pena, que pena. Mas, gente, o nosso congresso ele foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que você gostou, que você curtiu, que você aproveitou todo o conteúdo. E, de verdade, foi uma imersão na ciência da mente, cérebro e educação. Olha só, nós tivemos 14 conferências, 8 mesas redondas, 7 tábulas, 5 práticas interativas complementares, 2 talk shows, um lançamento de livro e uma premiação de trabalhos. Nós totalizamos 40 horas de atividade. Contamos com a presença de 59 palestrantes, 16 moderadores e, na organização, 9 comissões com 40 participantes e 57 monitores. Ó, uma salva de palmas a todas as pessoas envolvidas. E aí, claro, eu quero perguntar aos nossos congressistas, a você que está aqui com a gente, de verdade, como foi sua experiência na nossa plataforma? Você pode responder aí no chat, tá? Elogios são bem-vindos, mas a gente quer dicas e sugestões, porque nós queremos melhorar a nossa segunda edição do Congresso. Já estamos pensando, já estamos maquinando como vai ser o nosso próximo Congresso, nosso próximo encontro. Então, bora colocar críticas construtivas, tá? Porque daqui a pouco eu vou trazer aqui algumas mensagens que os congressistas, os senhores e as senhoras, estão deixando aí para a gente. Enquanto isso, enquanto eu vou separando aqui algumas participações, então a gente dá uma relaxada. Vamos juntos dar uma relaxada? Então eu quero convidar aqui para a nossa telinha o cantor Branco Barros. Vem para cá, Branco Barros. Aí está ele. Bom dia, Branco. Como é que você está? Espero que você esteja bem. Bom, gente, o Branco, ele é intérprete, cantor. Está me ouvindo bem aí, Branco? Tudo certo? Espero que você esteja me ouvindo bem também. Bom dia, bom dia. Bom, gente, o Branco, ele é intérprete, cantor, compositor, é apaixonado na arte em forma de música, letra, acorde, cores. E na sua trajetória musical, ele tem como inspiração a fauna, a flora e as belezas da região do Araguaia e a cultura da tribo dos índios Carajás na ilha do Bananal. E durante a sua carreira, ele tem seu trabalho autoral, ele divulga o seu trabalho autoral através dos festivais de música pelo Brasil. E desse trabalho resultaram 2 CDs. Branco Barros, Auaire 1 e 2. Auaire, na linguagem Carajá, Auaire Sorré, é a resposta de uma saudação que significa tudo bem, bem-estar, que tem tudo a ver com o nosso congresso, com o nosso tema, temas que estão se conectando ao longo das nossas conversas. Ô Branco, bom dia, e eu queria te fazer uma pergunta antes de ouvir aí um pouquinho do seu repertório. A música, ela tem tudo a ver com a vida, né, Branco? E a vida sem música não teria vida. Tô certo, Branco? Certíssimo. Sem música não teria graça nenhuma, nada seria tão lúdico quanto está sendo agora, né? Esse momento para vocês, conferentes. Parabéns. Maravilha. Branco, então bora trazer seu repertório, seu moço. Traz música pra gente aí, garotinho. Legal. Eu vou tocar uma canção aqui, que é um chamamento, chama-se Manacre, na língua Carajá, chama-se Manacre, é um chamamento a todos aqui juntos, todos os conferentes, a todos os indígenas do Araguaia e a nós aqui brasileiros, todos brasileiros. Vamos nessa. Vamos de Manacre. Arrepio, calafrio, lá no fundo do rio, Aruana, retoca, Matucari já viu,
dança nosso carajá. Olha a mata do mundo, a vaca doer, cara preta, naquela mata ou não. Vai comigo aí! Hey, Manacre, 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 arrepio, calafrio, lá no fundo do rio. Aruana, Reboca, Matucari, já viu. Aruana chamou, Raui foi comigo. Raui já numa festa, vem se peitar pra mim. Ei, vai comigo! Ei, Manacre, Manacre, ei, Manacre, Manacre, arrepio, calafrio, lá no fundo do rio. Aruana, Reboca, Matucari, já viu. Maluaré chamou, Raui, povo meu. Raui, já tomou festa pra que não se perder. Vai comigo, Manacre, 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 arrepio, calafrio, lá do fundo do rio. Aruana, Reboca, Matucari, já viu. Manacre. Tainara acordou, na areia o sol quente, no som das águas, o amor da gente. Tainara morria, lá vem o banzeiro, no vento ligeiro, com cheiro de flor. Saudade morena, se chama Tainara, espelho do sol, lendas e praia. Saudade morena, se chama Araguaia, espelho do sol, meu Araguaia. Mostra a tua cara no brilho da lua, eu preso em teus olhos na saudade tua. Meu Aruana, vem de arruma, que eu vou de canoa e só volto amanhã. Saudade morena, se chama Tainara, espelho do sol, lendas e praia. Saudade morena, se chama Tainara, espelho do sol, lendas e praia.
Mostra tua cara no brilho da lua, eu preso em teus olhos na saudade tua. Meu aroma vem de aroma, que eu vou de canoa e só volto amanhã. Saudade morena se chama Tainara, espelho do céu, lendas e praia. Saudade morena se chama Tainara, espelho do sol, pela praia. Holiday! Terra sonhou, lua sorriu, jogando clarão no rio. A terra refletiu, a rosa brotou, lua se apaixonou. Terra sonhou, lua sorriu, jogando clarão no rio. A terra refletiu e a rosa brotou, lua se apaixonou. Lua nova cresceu, crescente partiu, no azul infinito. Romance que ninguém viu. Lua cheia chorou, a terra assistiu, pingou pro infinito. Romance da lua brilha. Quem viveu pra ver, quem viver verá, terra e lua seu mar. Quem viveu pra ver, quem viver verá, terra e lua seu mar. Terra sonhou, lua sorriu, jogando clarão no rio. A terra refletiu, rosa brotou, lua se apaixonou. Lua nova cresceu, crescente partiu, mas o infinito. Romance que ninguém viu. Lua cheia chorou, a terra assistiu, pingou pro infinito. Romance da lua viu. Quem viveu pra ver, quem viver verá, terra e lua se amar. Quem viveu pra ver, quem viver verá, terra e lua se amar. Aí, galera, grande prazer estar aqui com vocês, né? Mostrando um pouco da nossa cultura. Lindo demais. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Branco. Daqui a pouco você está de volta com a gente, para a gente encerrar com chave de ouro, com mais um pouquinho do seu repertório. Poesia pura do nosso Brasil, da nossa terra, da nossa fauna, da nossa flora. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente, Branco. Obrigado uma vez mais. Bom, a gente continua separando aqui alguns comentários, principalmente sugestões e críticas construtivas para o nosso próximo congresso. Mas eu queria trazer agora aqui algumas participações que decorreram ao longo das nossas 40 horas de trabalho. E a gente separou aqui alguns comentários muito produtivos, muito consistentes, baseados inclusive no nosso tema, soluções inovadoras para promover vida, esse tema tão importante que o Congresso permeou. E aí eu trouxe aqui algumas mensagens que foram colocadas ao longo do nosso trabalho, da nossa jornada aqui. A Tânia Fátima Gonçalves, ela disse o seguinte: maravilhosa temática, uma temática muito importante para o momento, haja vista o momento atípico vivenciado do distanciamento social, ou seja, foi fundamental, né, nós estarmos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual. A Crânia Vitória Dias Serrano, ela fala de como foi inspirador esse momento, né, que ativou de verdade o metabolismo intelectual. Ela está muito grata e fala exatamente dessa forma amena e divertida que a gente conseguiu alcançar o nosso conteúdo do Congresso. Deixa eu ver quem mais aqui está conosco e trouxe aqui mensagens importantes. A Cláudia Manuela Siqueira de Oliveira, ela fala das palestras, excelentes palestras com sugestões de leituras todas anotadas. A Rosimari Úrsula, ela fala de reconstruir o papel do aluno e do professor de forma conjunta, com todos os seus desafios. Dentro dos temas, ela conseguiu buscar isso, e isso muito nos engrandece. Rosa Maria Botosso diz: parabéns pelas reflexões levantadas durante o Congresso. Outro tema aqui bastante importante, o Reginaldo de Oliveira, ele fala o seguinte: agradece pelas reflexões e fala que foi informativo e divertido. Era exatamente isso que a gente queria buscar e levantar ao longo aí do Congresso. Para fechar, a Alexandra traz aqui uma mensagem de bastante reflexão. Ela diz o seguinte: o Brasil merece a nossa dedicação e o nosso esforço em desenvolver as áreas de conhecimento exploradas neste Congresso. O potencial inexplorado em nosso país ainda é imenso. Olha, e como foi falado, né, sobre isso ao longo das nossas atividades aqui. A Silkiane, para fechar, diz o seguinte: quanto aprendizado, cada dia mais encantada por esta área. Parabéns às palestrantes, aos palestrantes, e fala principalmente da conferência de abertura da professora Mirella Ramacciotti. Que bom, muito obrigado a esses comentários positivos. Daqui a pouco eu trago os comentários que trazem críticas construtivas, sugestões para a sequência, para o segundo congresso. Já já eu trago aqui para a gente conversar um pouquinho com vocês e trocar essa interatividade aqui. Bom, queridos, a Universidade Federal de Mato Grosso tem a honra de apresentar a nossa última conferência, que fecha com brilhantismo o nosso conteúdo. A gente está muito feliz com esse tema que a gente vai apresentar aqui para fechar o nosso conteúdo. Então, eu queria convidar aqui para compartilhar a tela comigo e também para compartilhar comigo da apresentação da nossa convidada, o presidente deste congresso, o professor doutor Gimerson Eric Ferreira. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Anderson, tudo bem? Estamos Está chegando ao feliz, né, fim, né? professor? Encerrando. Está feliz, Estou né, feliz. professor? Aquele mix de felicidade e de tristeza por estar acabando, né? Mas feliz porque vai ter uma continuidade, já foi anunciado. Então, feliz por ter dado tudo certo. Estou bem contente, sim, Anderson. Agora, professor, para a gente, antes de contextualizar e entrar na nossa última conferência, rapidamente, eu trouxe aqui os números do Congresso, né? 40 horas de atividade, e de uma forma muito diferente, virtual. Qual que era a expectativa que vocês tinham antes de fazer o Congresso, e agora, qual que é a expectativa, ou qual foi, digamos assim, o resumo de tudo que foi enfrentado nessas últimas 40 horas, perdão? Então, a gente tinha uma expectativa muito boa, né? Desde o início, a gente sempre foi muito otimista, a gente acreditou demais nesse projeto e a gente esperava um evento assim grandioso. Não esperávamos que desse tudo tão certo e que fosse tão bem avaliado, elogiado.
e tivesse um feedback tão positivo assim. Mas eu acho que é fruto de um trabalho coletivo. Eu hoje estou como presidente, junto com a professora Mara, mas o Congresso passou por várias mãos, e mãos que sem elas a gente não conseguiria. Então, acho que a gente tinha as melhores expectativas, Anderson, e acabou, sim, sendo... A nossa percepção hoje, após essa experiência, é de que elas, sim, foram alcançadas, com louvor. Já que estamos em época de Olimpíada, medalha de ouro para vocês, viu? Medalha de Com ouro. certeza. Ô, professor, vamos então para o nosso tema final. O tema diz o seguinte: os avanços neurocientíficos para promover vida. A gente falou muito de vida nesse congresso, né? Agora a gente tem que pensar no que o futuro nos reserva dentro destes avanços neurocientíficos. Bom, eu quero então passar a palavra para o professor Eric para que ele possa introduzir a nossa convidada, trazer o mini currículo dela e, obviamente, fechar com brilhantismo o nosso conteúdo. Professor, é com você. Obrigado, Anderson. Bem, pessoal, então, com muita alegria e, ao mesmo tempo, com muita dor já, né, de ter que encerrar, a gente vai trazer uma ilustre palestrante. Ela não pôde estar conosco de modo síncrono, como a gente gostaria, a Rosana Alves, a doutora Rosana Alves, mas ela deixou uma mensagem muito especial, uma palestra muito especial para vocês. Então, eu convido vocês a participarem, a acompanharem essa atividade. A Rosana, ela é diretora acadêmica do Neurogenesis Institute dos Estados Unidos e concluiu 3 pós-doutorados em neurociências, né, na Unifesp, nos Estados Unidos e na USP. Durante toda a sua trajetória, a Rosana orientou mais de 300 trabalhos acadêmicos, escreveu mais de 100 artigos sobre neurociências. Inclusive, ela recebeu menção honrosa pelo trabalho sobre neuroquímica pela Sociedade Científica Brasileira. Além disso, ela é autora, coautora de livros e é colunista de uma das revistas mais antigas, a revista mais antiga sobre saúde do Brasil, a revista Vida e Saúde. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, né, essa palestra e que vocês aproveitem e desfrutem dessa última experiência conosco. Curta. Olá, muito obrigada pelo convite para participar desta semana tão prestigiada, tão relevante, tanto para a comunidade local da universidade, como também para todos aqueles que se interessaram pelo tema e estão aqui conosco. Bem, o desafio é conversarmos um pouco sobre o que as neurociências têm feito nos seus campos de pesquisa para trazer para a nossa vida mais significado do que a gente pode esperar do futuro desta ciência que é tão recente, mas que já contribuiu muito. Hoje nós já sabemos que uma das áreas da ciência onde existem mais publicações é das neurociências. Vocês sabiam disso? Mesmo sendo tão recente, a contribuição, a curiosidade, tudo isso tem feito com que ela se expanda e tenhamos acesso a tanto conhecimento, tanta informação imprescindível para a nossa qualidade de vida. Nós já sabemos que as neurociências estudam o sistema nervoso central com o intuito de trazer à existência humana mais significado. Seja este estudo para explorar mais as doenças, de como elas se organizam, né? A etiologia e também os tratamentos, como também para olharmos habilidades e também curiosidades sobre este sistema nervoso central, que é considerado um dos objetos mais complexos conhecidos pelo ser humano. Então, vamos conversar sobre alguns aspectos desta neurociência para trazer para você, claro, conhecimento, mas também como você pode utilizar destes conhecimentos para que você possa ter mais qualidade de vida, ok? Então, eu quero começar aqui, ó, compartilhando a minha tela com vocês, porque eu quero pincelar alguns assuntos que são de extrema importância, ok? Primeiro, é falar que as neurociências de fato têm avançado muito para promover a vida e nós podemos esperar muito do que as neurociências podem nos trazer de possibilidade de melhor qualidade de vida. E nós podemos contar com as neurociências para
um futuro com mais significado, com uma longevidade baseada não apenas em aumento dos anos vividos, né, da expectativa de vida, mas também com a qualidade. Eu gosto muito de parafrasear um pensamento que eu escutei uma vez, que é: "O que importa mesmo é morrer jovem o mais tarde possível". E é nisto que nós estamos, nas neurociências, debruçados para procurar a possibilidade de uma vida mais longa, mas também com mais saúde, com mais significado. Por isso que eu vou pincelar alguns assuntos que mostram o quanto nós temos avançado nas neurociências, para que você possa entender o quanto você pode atuar sobre a sua história para que o seu futuro seja melhor, ok? E já adiantando que as neurociências estão expandindo demais, evoluindo demais, e daqui a pouco nós vamos saber muita coisa. Já estamos aí trabalhando com remédios, com drogas para o tratamento do Alzheimer, já temos um entendimento melhor de outras doenças neurodegenerativas, epigenética, né? Que é algo que nós temos falado tanto, e como isso tem impactado o nosso cérebro. Como tem avançado muito, quero trazer alguns desses conhecimentos agora. Claro que o meu intuito é sempre trazer um conteúdo que possa gerar em você a possibilidade de uma vida melhor, ok? Então vamos lá. Quando nós olhamos para quem somos, para aquilo que nós estamos fazendo conosco mesmos e como nós podemos atuar na nossa própria história, eu quero assim já trazer para vocês um conhecimento das neurociências, que é a diferença entre emoção e sentimento. De acordo com as neurociências, a emoção acontece no corpo e dá para ver. É a primeira resposta que o seu corpo emite diante de um estímulo que vai gerar sentimentos, ok? Por exemplo, quando um cachorro vem correndo em nossa direção, taquicardia, uma boca seca, que é a xerostomia, um dilatar das pupilas, porque você já tem experiência suficiente para saber que não dá para brincar, dependendo do cachorro que está vindo correndo na sua direção. Se ele for um cachorro bravo, você vai ter esta primeira reação. Isso é emoção. É o que o nosso corpo emite de resposta diante de um estímulo, ok? E já o sentimento, ele vai acontecer na nossa mente. É o que eu penso sobre o cachorro vindo na minha direção, ok? E isso, por acontecer na mente, nós podemos esconder. Segundo Antônio Damasio, que é uma das maiores autoridades mundiais quando o assunto é emoções, ele mesmo diz que existem 4 emoções básicas ou primárias. E claro, nós vamos ter as secundárias, as emoções complexas, como por exemplo a gratidão, o amor. Mas quando pensamos em emoções básicas, podemos falar de 4 emoções: alegria, tristeza, medo e raiva. A alegria seria a emoção da expansão, do querer repetir. A tristeza, ela é a emoção da reflexão, para que eu chegue à conclusão se eu permaneço com aquele comportamento ou naquela circunstância, ou se eu mudo de direção, ok? O medo tem a ver com preservação da vida. E já a raiva é ir contra algo que pode colocar em risco o meu dinheiro, a minha integridade física, que pode prejudicar alguém que eu amo, alguém que está ao meu redor. E aqui eu acho muito interessante pensarmos, e eu penso que é interessante não apenas o conhecimento, mas o quanto nós podemos colocar em prática. As emoções, elas não são nem positivas e nem negativas. Elas são, no seu todo, indispensáveis para que nós possamos ter um repertório de respostas prontas diante dos diferentes estímulos. Então, eu vou formando memórias, ok? Para que eu possa ter uma melhor resposta e mais rápida, dependendo da circunstância, diante de um estímulo. Por isso que nós não podemos menosprezar nenhuma emoção. Algumas pessoas dizem assim: ai, doutora, mas tristeza, isso não tem a ver com depressão? Não. O que nós dizemos é que
dependendo da relação que você tenha com os estímulos que você recebe e como essas memórias vão sendo armazenadas, você pode sair da tristeza, emoção necessária, e pode ir para uma tristeza patológica. O mesmo pode acontecer com a alegria, certo? Uma alegria exagerada pode ser uma característica do, por exemplo, da mania, ok? Do mesmo jeito, o medo que pode estar ali envolvida numa ansiedade, e uma raiva que pode estar envolvido em outros transtornos de personalidade, ok? Então isso é muito importante, não esqueçam disso. Emoção é essencial para a nossa vivência, ok? Para o nosso repertório. Outra coisa que já foi mito por muito tempo e que hoje nós já temos um esclarecimento bem mais profundo, bem maior sobre essa temática, é que antes nós dizíamos assim: olha, o córtex pré-frontal envolvido com a tomada de decisão refletida, usávamos alguns termos, né? Ai, aquela pessoa é muito emotiva, ela é muito emocional, a outra é mais racional. Para ser um executivo precisa ser racional. Não é mais o entendimento que temos. Quando olhamos para o cérebro, conforme vocês conseguem ver aqui na imagem, o que temos? Nós temos um cérebro que ele está todo conectado, ok? O cérebro todo está conectado. Quando olhamos para o córtex pré-frontal, não apenas o córtex pré-frontal, mas quando olhamos para todo o córtex, essa parte mais externa do cérebro, a- ele está envolvido com o nosso sistema límbico, que também está envolvido com o tronco encefálico. Ou seja, desde a base do nosso cérebro, que está ali mais claramente envolvido, o que a gente mais imaginava, com sobrevivência, né, com tônus muscular, com respiração e etcétera, isso também influencia a nossa tomada de decisão. Da mesma forma que o nosso sistema límbico está conectado ao córtex pré-frontal, porque afinal de contas, córtex pré-frontal também faz parte do nosso sistema límbico. O que percebemos é que pessoas que têm qualquer alteração em córtex pré-frontal, diferente do que se imaginava, quando elas se tornam muito racionais, porque elas tiveram ou talvez uma alteração em sistema límbico, quando elas se tornam muito racionais, elas perdem a acurácia na tomada de decisão, porque é o sistema límbico que traz uma validação, uma melhor resposta diante dos estímulos ou das decisões que precisamos tomar. Por isso que as nossas tomadas de decisão, por mais racionais que elas sejam, elas necessitam de uma validação emocional, ok? Tudo isso é avanço das neurociências. É tanto que quando nós olhamos para as áreas de essas vias de conexão, quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa via de recompensa, quando nós olhamos para essa via mesolímbica, que é representada em verde, nós encontramos saindo, olha, desde o tronco encefálico, alcançando o córtex, ok? Então, quando olhamos para a via mesocortical, ó, o nome já diz, sai daqui, ó, ela passa por nosso sistema límbico e ela alcança todo o nosso córtex pré-frontal. O que nós gostamos de dizer é que quem somos se forma na interface da emoção e do raciocínio lógico, ok? Então nós nunca podemos esquecer disso. Além disso, é importante pensarmos em outros aspectos que podem trazer para a nossa vida mais qualidade ou menos qualidade. Este é um estudo clássico da literatura que foi feito com animais, ok? Já temos estudos também sendo feitos com seres humanos, mas neste nível de resultados, nós tivemos ali primeiramente com os macacos, também com os ratos, e o que nós vemos, eu quero que você preste atenção nessas imagens, é o seguinte: quando nós olhamos para esse macaco, olha, olhe bem para as figuras A e B, que é o mesmo macaco. Você consegue perceber
que ele já está, olha, perdendo a pelagem, já está com a curvatura dorsal mais acentuada. Quando você olha para o rostinho, nós já percebemos uma face envelhecida. Quando comparamos com o macaco C, né, na figura C, nas figuras C e D, nós percebemos um macaco mais jovem quando comparado ao macaco da esquerda. O mesmo nós podemos ver essa figura um pouco acima, à direita, mostrando até mesmo pela aparência que o animal, aqui nesta figura da esquerda, está mais jovem do que o animal da direita. Estes estudos lá desenvolvidos, por exemplo, pelo Madison, o que eles queriam inicialmente era verificar o quanto que a restrição calórica poderia reduzir a incidência de doenças, ok? Por exemplo, doenças cardíacas, câncer, doenças aí que têm a ver com o sistema vascular, pensando também nos reumatismos, né? Artrite, artrose. Essa era a intenção inicial da pesquisa. E, de fato, este resultado foi alcançado. Quando se olha, os animais que passaram por uma restrição calórica de 30%, comparados com aqueles da mesma idade, mas em dieta regular, foi possível verificar que os animais da dieta regular apresentavam 3 vezes mais taxa de diabetes e artrites, 2 vezes mais taxa de câncer e mais problemas cardíacos, ok? Mas, além disso, o que se verificou foi um aumento na expectativa de vida. Isso mesmo. O que se percebeu é que nas macacas principalmente, e algumas apresentaram um aumento até em 50% da expectativa de vida, que é algo incrível. Levantando-se então um campo de pesquisa mais fortemente envolvido com a restrição calórica e os seus benefícios para a longevidade, não apenas para evitar algumas doenças, ok? Então, a partir daí, muito já tem se descoberto, por exemplo, o envolvimento de um gene chamado cloto, que ele regula a sódio potássio ATPase, que é a proteína mais abundante do nosso organismo, e que, à medida que vamos envelhecendo, o cloto vai silenciando, a sódio potássio ATPase vai diminuindo, e este é um dos aspectos do nosso envelhecimento e morte. E o que se percebe é que com a restrição calórica é possível frear um pouco esse silenciar desse gene chamado cloto, ok? Então, quanto à questão da nossa escolha do que nós vamos comer, a quantidade, a qualidade do alimento, é muito importante para isso. Nós encontramos também, por exemplo, que a obesidade ou o sobrepeso, eles provocam uma inflamação generalizada do nosso organismo. E esta inflamação generalizada inclui o nosso cérebro. O que nós temos hoje? As doenças neurodegenerativas, quase todas, porque não podemos afirmar, claro que em todas, existe um aspecto inflamatório envolvido. Por isso que o cuidar da alimentação, muito além do que nós já sabíamos, traz agora à luz a importância de cuidarmos do que comemos e o quanto comemos, para também pensarmos no controle de doenças neurodegenerativas, ok? Então, essa é uma informação importante e, lógico, hoje nós temos o jejum intermitente, etc. Muita coisa tem se descoberto, é, cada linha de pesquisa, cada campo profissional de atuação tem olhado para o jejum intermitente de acordo com os interesses dentro da sua área, né? Os resultados que se pretende obter. Mas, por exemplo, muitos estudos das neurociências indicam que o desjejum é uma refeição importante, que nós não deveríamos pulá-la de jeito nenhum, porque, por exemplo, ela está envolvida com uma redução de, de perdas mesmo cognitivas, ok? O que a gente devia fazer era café da manhã como rei, almoço, café da manhã como rei, almoço como príncipe e o jantar como mendigo, ou seja, diminuindo a nossa ingesta calórica
ao longo do dia, ok? Então essa já é uma dica aí para você que pensa em ter um futuro melhor. Quando nós olhamos para muitos estudos, eles mostram o quanto que a obesidade ele pode impactar a performance cognitiva, ok? Pode gerar prejuízos em estruturas cerebrais, pode estar envolvido com declínio cognitivo também, ok? Entre outros prejuízos que podem ser gerados. Além disso, o que as neurociências têm contribuído? E é tão interessante, porque no Brasil, por exemplo, nós estamos com as neurociências desenvolvidas não mais do que 30 anos. Eu gosto muito de dizer que eu tive aulas com professores da primeira geração de neurocientistas, já que pela história das neurociências eu sou considerada da terceira geração de neurocientistas no Brasil. É tanto que quando eu faço a minha formação na Escola Paulista de Medicina, ali fazendo mestrado, doutorado, o pós-doutorado, faço no departamento de psicobiologia, porque esta linha de pesquisa ela ainda não tinha nem registros no Brasil na maioria das universidades, ok? Então os nossos títulos, eles são emitidos conforme os programas registrados. Por isso que, por exemplo, o meu título é de cientista, porque nós não tínhamos isso tão expandido quanto temos hoje, ok? Por isso que muitos conhecimentos que nós já tínhamos, que eram ali desenvolvidos e foram apresentados por outras ciências, e hoje, lógico, as neurociências alcançam esse lugar de pesquisa por conta da sua relação com as diferentes linhas de pesquisa, com os diferentes enfoques dentro desse conhecimento sobre o ser humano, mas quando nós olhamos, as neurociências são ciências muito recentes e muitos dos conhecimentos que se tem, como em outras ciências, elas vêm pelo empírico e que nós levamos lá para as nossas pesquisas para ver quais são as bases neuronais, neurofisiológicas, o que está envolvido de fato com aquele comportamento. E um deles, ou aquela doença. E um outro desses aspectos é o sono. Sim, nós já sabíamos que dormir faz bem, mas lá na década de 80, por exemplo, o que se acreditava? Que se você passasse por 3 ciclos completos do sono, já seria o suficiente para o cérebro. Mas não é isso que nós hoje encontramos. Um jovem adulto precisa dormir aproximadamente 8 horas por noite para que todo o trabalho que precisar acontecer no cérebro se realize. Por exemplo, a faxina do cérebro. O aumento do líquido encefalorraquidiano, que acontece enquanto dormimos, e este aumento pode chegar em até 70% no seu volume, precisa estar aumentado aproximadamente por 8 horas no cérebro para que a faxina possa acontecer. Também, nós precisamos de horas de sono para que memórias sejam consolidadas, proteínas sejam sintetizadas, ok? E quando nós olhamos, trouxe apenas alguns dados para vocês, para que vocês possam saber, por exemplo, o quanto que o sono é importante na tomada de decisões. Um estudo muito interessante mostrou que a privação de sono reduz a nossa inteligência emocional e também os pensamentos, as habilidades de pensamento. 56 horas de vigília pode diminuir a empatia, a assertividade, o controle de impulso, pensamentos positivos e aumentar pensamentos esotéricos. Este trabalho foi feito com tão extremo na quantidade de horas em vigília para que resultados significativos, mais expressivos fossem alcançados, para que nós percebêssemos quais são os prejuízos que a privação de sono pode trazer, ok? Além disso, um outro trabalho, que foi uma revisão, mostrou o impacto da privação de sono sobre a tomada de decisão, mostrando que a privação de sono prejudica decisões que envolvam ações inesperadas e inovadoras, revisão de planos e a comunicação. Então, o que as neurociências podem contribuir com vários estudos na área do sono é dizendo que
nós precisamos dormir se queremos uma melhor qualidade de vida. Além disso, por exemplo, quando nós olhamos para a nossa vida como um todo, o sono está envolvido com libido, com sistema imunológico. Olha, você não está dormindo direito, você corre maiores riscos de não ser imunizado com a vacina, hein? Então presta atenção nisso, é um momento de cuidar bem da nossa saúde, além de te tornar mais vulnerável a desenvolver doenças graves e até chegar à morte por conta da privação de sono, que impacta negativamente o nosso sistema imunológico. Criatividade, resolução de problemas, tudo isso depende de uma boa noite de sono. Não apenas uma boa noite, mas uma qualidade de sono que te acompanha aí na maioria das noites, ok? Além disso, eu gosto muito de outros estudos, vocês estão percebendo que eu estou falando de vários estudos em diferentes áreas ou enfoques dentro das neurociências, para trazer para você aí, olha, um despertar o quanto você precisa cuidar das diferentes áreas da sua vida. Eu gosto muito de um estudo que mostra que a solidão crônica pode matar, aumenta em até 14% a chance de morrer, sabia disso? Afeta o sistema imunológico, aumenta o colesterol e pressão arterial, que é tão prejudicial quanto fumar cigarro. Então, as nossas relações também importam. Estudos indicam que os cérebros comunicam entre si, mesmo que nós não estejamos conscientes disso, e estarmos cercados de pessoas positivas podem trazer para nós uma possibilidade de um cérebro mais saudável, até mesmo sofrendo alterações importantes positivas nas ondas deste cérebro, ok? Esses estudos são de CERT e colaboradores mostrando quanto que a qualidade dos nossos relacionamentos pode estar envolvida com a prevenção de doenças e até mesmo com a nossa longevidade, ok? E dentre tantas coisas que nos impactam, está o estresse. Acredita-se que o estresse seja uma das principais causas de morte de jovens adultos no mundo. Isso mesmo, uma das principais causas de morte de jovens adultos no mundo. E quando olhamos hoje, nós já temos um entendimento muito mais amplo quanto o nosso organismo como um todo pode ser afetado pelo estresse, que é este estímulo que vem lá, a sua primeira definição de estresse surge em 1942 com Hanseley, um fisiologista que pega um termo da engenharia inglesa e diz assim: isso tem tudo a ver com algo que acontece fisiologicamente diante de algumas circunstâncias. Então, o estresse no seu original significa força que tende a deformar um corpo, ou seja, aquilo que a gente recebe que nos tira da condição inicial. E dependendo da intensidade, do tipo de estímulo e da duração, isso pode gerar em nós mudanças nos diferentes sistemas. Por exemplo, você pode ter uma alteração no simpático e no parasimpático, você pode, dependendo do tipo do estímulo, sofrer muitas alterações, até no seu sistema límbico e na tomada de decisões, lembrando que o córtex pré-frontal também faz parte do nosso sistema límbico, ok? Só de pensar que o estresse pode alterar a qualidade do seu sono, isso já lhe remete ao que acabamos de conversar sobre o quanto que a privação de sono, ela impacta a nossa tomada de decisão, por exemplo, a nossa empatia. Quando olhamos para o nosso sistema límbico, o que nós percebemos é que um estresse crônico, ele pode fazer com que o hipocampo perca o freio. E o hipocampo, ele funciona como um sistema regulador do estresse. Tá? Ele faz parte das estruturas envolvidas com o regular do estresse. Por isso que, por exemplo, você pode ter uma perda de memória quando você está extremamente estressado, o hipocampo não te ajuda a lembrar onde você deixou uma chave, porque você está sob estresse. E, por exemplo, você pode ter um acumbente inibido.
E o acumbente tem a ver com o acolhimento, com a sensação de bem-estar, de querer repetir um evento, uma circunstância, ok? Além disso, hipocampo e córtex pré-frontal podem perder o freio sobre a amígdala, que é essa estrutura cerebral envolvida com o nosso medo mais exuberante e também com a impulsividade. Então, quando você tem um hipocampo e um córtex pré-frontal afetados pelo estresse, você pode ter uma maior impulsividade, agressividade e também estar mais suscetível ao medo, que pode se desdobrar em psicopatologias que nós conhecemos lá das ansiedades, ok? E aí, algumas perguntas que eu faço para vocês. Será mesmo que em tantas circunstâncias a nossa energia precisa se concentrar nos músculos para nos manter vivos? Será que muitas situações de estresse não são evitáveis? A solução para todos os problemas está em bater ou correr? Porque quando nós olhamos para as alterações que podem acontecer com o estresse que não foi resolvido, aquele que está gerando prejuízo, nós podemos ter uma alteração no eixo HPA, hipotálamo, hipófise, adrenais, fazendo com que os níveis, por exemplo, de cortisol lá na nossa via final deste eixo, níveis elevados, e o cortisol em níveis elevados não apenas atrapalha o nosso sono, mas ele pode ser extremamente tóxico para o nosso cérebro. Quando nós olhamos os receptores para o cortisol no hipocampo, que ajuda a regular o estresse, quando a quantidade de cortisol que chega nessa estrutura, ela é constante e intensa, pode gerar uma neurotoxicidade hipocampal, levando à perda de neurônios. E isso pode gerar muitas consequências, ok? É tanto que o que nós consideramos que o Alzheimer é uma doença que aumenta a sua possibilidade de acontecer, a probabilidade em pessoas estressadas, ok? E já que nós estamos aqui falando de humor, de estresse, o estresse, ele pode ser a porta de entrada para transtornos do humor, como por exemplo a depressão e a ansiedade, ok? E também pode disparar quadros de mania em pacientes bipolares, por exemplo. Então, é só mesmo para mostrar o quanto que nós precisamos gerenciar o estresse. E já falando das doenças do humor, por exemplo, a depressão, a ansiedade, o que nós temos hoje de avanço nas neurociências pensando nessas psicopatologias? Muita coisa tem mudado. Antes nós falávamos em serotonina, depressão, não era isso? Hoje nós já não falamos assim. Podemos ter diferentes sistemas neurotransmissores envolvidos tanto na depressão, quanto na ansiedade, quanto em outras psicopatologias. Mas o que quero destacar com vocês é que, por exemplo, os antidepressivos, como a fluoxetina, combinada com exercício físico, pode ter efeitos positivos sobre a depressão e sobre a neurogênese do adulto. Neurogênese é o surgimento de novos neurônios, que nós já sabemos que isso acontece no cérebro do adulto. E essa combinação de antidepressivo, nesse caso foi estudada a fluoxetina com exercício físico, é um tratamento muito indicado para a depressão e também para a neurogênese no cérebro do adulto. O que a gente percebe é que quando um paciente em depressão não tem a capacidade de passar por uma neurogênese, fica mais difícil a sua recuperação, tá? E aqui eu trago dados que são muito importantes desse artigo, que mostram que a depressão diminui o volume do hipocampo, ok? Porque talvez lá na depressão nós tenhamos uma diminuição da neurogênese. E quando nós olhamos, e esse estudo indica que a diminuição no número absoluto de neurônios ou na falta do volume, ou na falta da renovação neuronal é que faz com que esse volume do hipocampo diminua. E 3 anos de antidepressivos pode aumentar o volume do hipocampo esquerdo. E quando nós olhamos, por exemplo, para a fluoxetina
E para o exercício físico, este estudo focou na corrida, esse estudo mostrou que ambos, tanto o antidepressivo a fluoxetina, que é um inibidor de recaptação seletiva de serotonina, quanto o exercício físico, a corrida, eles podiam ativar a neurogênese no giro denteado do hipocampo, que está envolvido com a aprendizagem e memória. E ambos os estímulos podem provocar a neurogênese separadamente. Mas na velhice, a fluoxetina só é neurogênica se for acompanhada do exercício físico. Olha que estudo importante para a gente. Então, no adulto, a fluoxetina ou o exercício físico pode provocar a neurogênese, mas no idoso, essa capacidade da fluoxetina gerar novos neurônios só acontece na presença ou na prática do exercício físico, ok? E aí, mais uma vez, nós voltamos à ideia de que nós precisamos praticar exercícios físicos, ok? Aqui, falando ainda deste artigo, mostra que 16 semanas de exercício aeróbico foi igualmente eficaz aos antidepressivos na redução da depressão entre pacientes idosos com depressão maior, ok? E o exercício leva a um aumento de até 2% do volume do hipocampo anterior, retardando em até 2 anos o envelhecimento. Então, em 3 dias de exercício aeróbico, já é possível observar neurogênese. Olha só que interessante. Outro estudo, e é muito interessante, já agora falando do Alzheimer, eu estou aqui falando vários resultados de uma forma bem resumida e rápida, porque o nosso tempo já passou muito, desculpa, mas eu quero chegar aqui até o final da nossa fala, ok? Olha, apatia e ansiedade podem ser marcadores pregressos de doença de Alzheimer, ok? Então, uma mudança, aí alguém que parece que está mais apático, parece até que está com uma depressão ou ansiedade, isso podem ser marcadores, tá? Do Alzheimer. Porque a apatia e a ansiedade, elas podem estar relacionadas com a deposição de placas beta-amiloides e podem predizer o declínio cognitivo, ok? E quando você já tem ali uma apatia, isso já pode indicar uma atrofia frontotemporal e subcortical, ok? E na ansiedade, nós olhamos que ela também já pode estar interagindo com o estado amiloide, para prever aí uma rápida deterioração cognitiva, ok? Então, esse estudo ele conclui que as associações entre apatia e ansiedade com deposição de placas beta-amiloide e declínio cognitivo apontam para os sintomas como manifestações clínicas prévias da doença de Alzheimer, ok? Quando passamos pela epigenética, só lembrando que a epigenética ela está olhando para mecanismos epigenéticos, não é o gene que muda, mas a forma dele se comportar. Ele pode sair da situação da condição de silente para ativo, por exemplo, quando a gente olha para alterações mesmo nas estonas, ok? Que são aquelas que mantêm os genes enovelados, ok? Que mantém o cromossomo enovelado, os genes ali todos enroladinhos, como nós estamos vendo ali, mas dependendo da atuação sobre as estonas, a fita se abre e o gene pode se transformar em um gene ativo. Além disso, uma metilação, tá? De DNA que pode acontecer, mudando a forma que o gene se comporta. E lógico, são estímulos que o gene recebeu. E hoje nós falamos muito de epigenética, mas nós já temos o Eddington, lá já na década de 1930, mostrando o quanto que em moscas nós já poderíamos ver uma alteração ali nas asas delas por conta da alteração de temperatura ambiental e esta alteração sendo transmitida para as novas gerações. E quando nós olhamos, olha, a epigenética ela pode contribuir para a transmissão de comportamentos ansiosos e depressivos através de gerações. Alguém que sofreu, por exemplo, com uma violência, pode transmitir a depressão
para gerações seguintes, mas não é uma alteração genética, ok? E nem é uma herança gênica, dizendo ali alguma alteração nos próprios genes do indivíduo, mas no comportamento, ok? E alguns comportamentos que nós podemos ter, por exemplo, a vitamina C, ela é estruturalmente similar à glicose e pode, portanto, competir com a glicose para o transporte para dentro da célula. Por isso que na presença de hiperglicemia, a absorção da vitamina C parece prejudicada. Então, é uma escolha que nós fazemos quanto àquilo que vai impactar o nosso organismo. Sabemos também que os maus tratos na infância podem trazer alterações importantíssimas na forma que o nosso cérebro e o nosso organismo pode se comportar. Ratinhos que passam por maus tratos ou não são acolhidos pela mãe assim que nascem, eles podem, por exemplo, ter um aumento na expressão ou na atividade do eixo HPA. Isso pode aumentar a sudorese, a pressão arterial, as respostas de luta e fuga e a frequência cardíaca, ok? E isso eles podem transmitir para as próximas gerações, além de diminuir a habilidade para restabelecimento da homeostase. Mulheres que foram abusadas sexualmente durante a infância podem apresentar até 6 vezes mais o nível de hormônios do estresse, ok? Como o ACTH. A violência também na infância pode levar a erosões teloméricas ainda na idade jovem, o que pode acarretar envelhecimento e morte celular, ok? Além disso, o que nós encontramos é o exercício físico indispensável para um futuro melhor. O exercício físico, principalmente o aeróbico, pode aumentar o BDNF, que é um fator de crescimento ali do neurônio, de células, fazendo com que nós tenhamos mais saúde no nosso cérebro, ok? Os mecanismos epigenéticos são reversíveis e herdáveis. Então, você pode atuar sobre a sua história para que você possa mudar algumas condições em você ou também gerar muita alteração nas próximas gerações. Quero trazer para vocês que manter o cérebro custa caro, isso mesmo. Aproximadamente 25% da energia que é gerada pelo nosso corpo é utilizada pelo cérebro. Aproximadamente 20% do oxigênio que inspiramos também é utilizado pelo nosso cérebro. Manter o cérebro custa caro. Cuide desse cérebro, porque ele é importante. O cérebro se modifica ao longo da vida. E hoje está diante de você quais as suas ações que irão impactar o seu cérebro. Quais delas você escolhe? Aquelas que vão gerar mais qualidade ou menos qualidade. O seu cérebro sempre vai atribuir valor às experiências. Então, ele não apenas acumula informações, mas ele quer que isto seja relevante. Queridos, muito mais para falar para vocês, mas o nosso tempo, ele passa tão rapidamente. Então, cuida da alimentação, do sono, pratiquem exercícios físicos, utilizem de uma estratégia que nós falamos tanto nas neurociências recentemente e que são bem importantes. Esta estratégia é bem importante para que você possa ir organizar o seu estudo, para que você possa ter uma qualidade de vida melhor, ok? Nós falamos sobre contraste mental. Para você que quer se tornar mais eficiente nos seus estudos, quer organizar a sua rotina, quer colocar ali a atividade física como algo que vai se tornar um hábito, utilize-se do contraste mental. Contraste mental significa que você vai escolher o seu objetivo, vai elencar quais os passos que você precisa seguir para alcançar o seu objetivo, mas também anotar cada possível obstáculo que você vai ter que superar para alcançar aquele objetivo. Você pode dizer assim, doutora, qual a importância disso? Sim, o nosso cérebro, ele vai se envolver com atividades que ele sabe que é um desafio. Se você colocar assim, não, é fácil, tiro de letra, o seu cérebro pode encarar como se você já tivesse alcançado o seu objetivo. Então, ele não vai colocar muita energia naquela atividade. Ele não vai dar muita importância. Agora, quando você elenca os possíveis obstáculos e as possíveis respostas que você precisa emitir
para poder resolver cada obstáculo, o seu cérebro vai levar mais a sério a sua tarefa e você pode alcançar melhores resultados. Espero ter contribuído para esse encontro incrível, que vocês tenham aproveitado tudo que aqui aconteceu nesta semana e assim então você possa dizer assim: não somente tenho mais conhecimento, mas muito colocarei em prático para que o futuro, aquele que está reservado para mim, seja o melhor possível. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com vocês e até a próxima. Excepcional a atividade da professora Rosana. Isso mostra muito, inclusive, sobre como a ciência da mente, cérebro e educação ela pode atuar, ela pode ser aplicada. Muitas das coisas que ela trouxe, que traz aspectos neurocientíficos, são premissas que a gente adota, né, na ciência da mente, cérebro e educação, ou seja, são questões que variam de sujeito para sujeito e que a gente pode pensar no funcionamento delas a partir do que a gente estuda, desse conhecimento neurocientífico, para, a partir disso, aplicar as mais diversas áreas. Então, na área da educação, por exemplo, como que a gente pode pensar e trabalhar a questão do sono, da nutrição, do exercício físico, todas essas são premissas que interferem diretamente na aprendizagem do sujeito e que a gente precisa estar atento para saber como aplicar e como conduzir as nossas atividades. Em qualquer âmbito, na saúde, na educação, né? Enfim, onde a gente estiver atuando. Bem, pessoal, foi um prazer muito grande. A professora Rosana, quando estiver ouvindo, gostaria de deixar aqui os nossos sinceros agradecimentos. Foi uma honra incrível poder tê-la em nosso evento. Durante a apresentação, eu estava recebendo vários comentários particulares aqui, mostrando o quanto estava sendo... tudo aquilo que ela falava é bem isso, né? Aquilo é muito aplicado, o quanto estava sendo bom. E com isso a gente encerra a nossa última atividade científica, né? Do nosso evento, mas com expectativas aí gigantescas para uma próxima edição. Professor Dr. Gimerson Eric Ferreira, parabéns mais uma vez à professora doutora Rosana. Que voz suave, né? Deliciosa de ouvir. Aliás, professor, eu quero aproveitar a sua companhia aqui com a gente para trazer alguns comentários que foram direcionados aqui à professora doutora Rosana nessa última conferência que foi maravilhosa. Aliás, a Noemi Gonçalves Delgado diz: doutora Rosana é maravilhosa. Já a Yasmin Ainurhan, ela fala que a doutora Rosana é espetacular. A Aline Arruda de Carvalho diz que se preparou muito para a palestra desta mulher maravilhosa e diz que é muito fã da doutora Rosana. A Raquel Cristina da Silva de Souza diz que é apaixonada por neurociência e quanto mais ouve falar sobre o assunto, mais se apaixona. Parabéns, obrigado, Raquel. A Rosa Maria Botosso já cumprimenta aqui a conferencista e dá os parabéns pelo congresso. A Dayana Alves Vendramel da Costa, Dayana Alves Vendramel da Costa, diz que foi sensacional. Uma palavra muito bonita. Quem mais aqui? Olha que legal esses dois comentários aqui, ó, professor. Esses aqui eu achei maravilhosos, esses comentários. A Maria Aparecida Soares Ferreira diz o seguinte: terminando aqui, eu vou preparar uma salada. Está mudando o contexto lá de alimentação. A Carla Gabriela, Maria, né? Bem isso, Maria. No final da tarde eu vou correr no parque. Ela já está aqui se preparando também para os exercícios. A Cleonice Terezinha diz que foi excelente. A Noemi Gonçalves diz que vai começar um jejum e também vai dormir, vai se preparar aí para descansar. O Vitor Hugo Martins diz que excelente explanação, informações importantes e ricas. E, por fim, a Carla Gabriela, mais uma vez, diz aqui, ó, eu apostaria no exercício físico antes de pensar em qualquer medicamento psicofármaco. O segundo estudo já mostra que não adianta fluoxetina se não realizar o exercício. Olha, eu não sou do assunto, mas acho que o termo é esse. Se estiver errado, me corrija, professor. E, por fim,
Eu acho que esse comentário é um comentário com uma crítica bastante construtiva, mas tem muito a ver com a palestra da doutora, que a Rosa Maria Botosso traz. Ela diz o seguinte: doutora Rosana, muito interessante a palestra, contudo, acredito que foi infeliz as imagens do macaco durante a discussão sobre a obesidade, que é uma doença multifatorial que envolve a emoção, metabolismo e ingesta. Fica aqui também já o comentário da Rosa. Se você tiver mais algum comentário importante para compartilhar com a gente, volto a dizer, críticas construtivas são fundamentais, porque nós já estamos pensando já no segundo congresso, e até quero aproveitar o doutor Eric, que está aqui com a gente, para perguntar para ele, e claro, observando assim o total do que ele conversou com a equipe, de todas essas pessoas envolvidas, qual que é o sentimento, o professor, que a gente pode encerrar esse encontro ao fim deste propósito tão grande? Qual o sentimento que você ouviu falar aí nos bastidores? É claro, imagino que a missão cumprida, mas esse sentimento é maior, né, professor? Com certeza, né, Anderson? Um sentimento de gratidão, de muita gratidão, assim, um sentimento de... É muito emocionante tudo isso, né? É a realização de um grande sonho aí de muitas pessoas, e eu pude ter a honra, né, de estar à frente aí do pessoal para presidir esse evento. Mas, assim, um sentimento incrível de gratidão, de pertencimento, de trabalho em equipe, um sentimento de felicidade. Eu acho que é um alívio por termos conseguido executar um projeto tão grandioso, né, que superou as nossas expectativas, por sairmos com as melhores impressões e percepções que poderíamos ter saído. E eu fico muito feliz, assim, lisonjeado de ter presidido. Acho que vai ficar algo na parte da história, né, se a gente der continuidade, como a gente tem essa expectativa, de que vai ser algo que vai ficar na história, né? Um congresso como esse, na história da FAEM também, ter feito um congresso de tamanha magnitude. Então, eu acho que, olha, uma sensação que não cabe no peito, Anderson. Que maravilha. Muito grande, eu me sinto muito honrado, assim, de estar à frente disso tudo. Puxa, professor, eu também quero compartilhar dessa alegria, né? Ouvir essa sua mensagem, não tenho dúvida alguma que é o sentimento de muitos congressistas, das pessoas que passaram, né, essas 40 horas conosco aqui. E mesmo que a gente não possa olhar nos olhos dessas pessoas, a gente sente aqui pelas mensagens, a gente leu algumas, que realmente fazer parte deste legado tem sido importante para a gente. Então, parabéns uma vez mais. Bom, queridos, a realização desse congresso, ela não seria possível sem o apoio de algumas pessoas, né? Então, a gente quer agradecer mais uma vez a participação dos nossos palestrantes, dos nossos moderadores, também dos nossos patrocinadores, porque nesses 3 dias essas pessoas enriqueceram aqui as discussões sobre ciência da mente, cérebro e educação de uma forma brilhante. Então, um nosso muito obrigado, e um nosso muito obrigado mesmo em caixa alta, com o coração cheio de gratidão, como o professor Dr. Eric acabou de nos trazer. A gente também quer agradecer à comissão organizadora, né, aos monitores que se desdobraram de verdade para realizar esse congresso lindo para todos vocês. Sem essas pessoas, nada seria possível. Então, o nosso muito obrigado. E para complementar esse agradecimento, eu queria pedir para que o professor Dr. Gimerson Eric Ferreira traga uma palavrinha para essas pessoas super especiais, super importantes, que ficaram ali nos bastidores dizendo para o Eric, agora é hora de fazer isso, Anderson, agora é hora de trazer isso, para que tudo acontecesse, né, professor? Sem dúvida, Anderson. Eu não tenho nem como agradecer, assim, são muitos nomes, eu não quero ser injusto aqui de esquecer algum nome deles, né? Mas eu queria agradecer demais as pessoas que acreditaram muito nesse projeto, as pessoas que estiveram nesse projeto desde o começo, conosco, né? E dizer, assim, que todas elas tiveram uma contribuição muito especial. Eu não tenho nem como colocar aqui o nome de todo mundo, eu nem vou lembrar agora com tanta emoção, mas os monitores, alunos, né? Alunos de diversos lugares do país, os palestrantes, assim, de diversos lugares do país também, de outros lugares do Brasil também, que nos deram apoio, a GEP, que é a Gerência de Ensino e Pesquisa do HU, que nos cedeu espaço, que nos cedeu pessoal, que nos cedeu tecnologia, que nos cedeu apoio, assim, sem não ter nem como mensurar, né, todo o apoio que a gente recebeu, e principalmente aos colegas que compuseram as comissões, né, e
sobretudo aqueles que lideraram as comissões. Então, eu queria que cada um de vocês, nesse momento, se estiverem me escutando, que se sintam de verdade, assim, do fundo do meu coração, com muito agraciados, né? A minha gratidão a vocês, Carla, Magani, Marina, Mairene, e, enfim, a Karen, eu não consigo lembrar todo mundo agora, muita gente, mas eu acho que eu acabei falando das comissões, e principalmente da comissão executiva, que foi aquela que pegou todos os perrengues, desde o começo, a Michele, que está aqui do meu lado, e que acompanhou desde o começo esse sonho, quando a gente vem com essas ideias meio malucas, não é todo mundo que compra a ideia, sabe, Anderson? E a gente veio com uma ideia muito grandiosa de fazer um evento, e como qualquer ideia muito grande, a gente escuta muito também, a gente ouve muita paulada no meio do caminho, a gente demora, e se a gente não tivesse essa força de querer fazer acontecer, não ia. Então a Michele foi uma pessoa que pegou desde o começo, Michele Kim. Também queria agradecer demais a duas pessoas que, assim, ó, braço direito e esquerdo nesse processo, que foi a Angélica. Sem ela, sem dúvida alguma, a gente conseguiria ter executado um trabalho de tamanha magnitude. E a professora Mara, que também é presidenta desse evento. Eu não gosto dessa frase machista de que por trás de cada de um grande homem existe uma grande mulher, porque elas nunca estiveram atrás. Elas estiveram o tempo todo do meu lado, à frente, enfim, elas estiveram comigo todo esse momento. Então, assim, sem elas três, Michele vem para cá também. A gente está vendo aí, professor, a tela abriu, né? A transmissão abriu. Está vendo ali os presentes aqui, estão sendo entregues para a professora Angélica. Dá um tchauzinho, professora Angélica, mais uma vez, para a gente poder te ver. Olha lá, essa é a professora Angélica. E a professora Mara, que está lá, ó, a professora Mara, que nos ajudou muito nos bastidores, ela vai receber também lá uma cesta, um presente. Muito obrigado, a nossa salva de palmas virtualmente aí para vocês, receba o nosso carinho, nosso abraço. E, imediatamente, né, a Michele já aproveitou ali para aparecer, mas ela foi muito rápida. Ô, Michele, volta aí para a tela, Michele. Volta aqui, Michele. Ela entregou ali um presente para o professor, né, para a gente também poder ver a Michele de perto aí, ó que bacana. Essa foi a turma, né? A Mairene também está lá, ó, que legal, ó. Todo mundo pertinho aí, foram essas pessoas lindas que prepararam todo esse trabalho, tiveram bastante trabalho para preparar e colocar, encaixar, conectar, não só os conteúdos, mas conectar também as pessoas, né? Porque a gente está falando aqui de conexão de pessoas, sem essas pessoas as coisas não aconteceriam do jeito que aconteceu. Foi de um jeito diferente, como a gente iniciou o Congresso dizendo, distantes, gente de todo o Brasil, mas muito próximos, com os corações conectados para que os nossos valores, os nossos objetivos e principalmente o nosso conteúdo, a nossa atividade seja cada vez mais valorizada. Parabéns, viu, professor, uma vez mais, a toda essa equipe aí, ó. Nossa salva de palmas para vocês. Parabéns. Professor, será que as meninas querem falar alguma coisa? Professora Angélica, professora Mara, querem falar alguma coisa? Estão dizendo, não querem. Vou deixar a Michele falar aqui. Não. Fala umas palavrinhas, Michele. Michele. Essas meninas que não gostam de aparecer. Elas não gostam, não querem. É incrível, né? Mas falaram muito, assim, nos bastidores, assim, sabe? E principalmente com a energia. Acho que falaram demais. E isso é bom, né? E no demais positivo, né? No demais positivo. Verdade. Bom, ô professor, vamos fazer o seguinte, que tal a gente fazer um brinde aí para a gente encerrar? O que você acha? Opa, vamos lá. Bora. Então eu vou, mais uma vez, parabenizar todas as pessoas, chamar aqui para a tela, ó, já está aqui, ó, o mais delicioso e gostoso champanhe francês, conhecido como água gaseificada aqui no Brasil. Uma brincadeira saudável. Quero convidar aqui para a tela o cantor Branco Barros, uma vez mais, para que ele entre aqui e que já coloque um fundo musical aí, por favor, o Branco. Já coloca um fundo musical aí, que a gente vai fazer uma contagem regressiva e aí a gente vai encerrar com chave de ouro o Congresso. Então, vamos lá. Levanta a taça aí, professor. Fundo musical aí, Branco, por favor. Então, senhoras e senhores, 3, 2, 1, um brinde
ao Congresso, parabéns aos congressistas, parabéns à Universidade Federal de Mato Grosso, parabéns à Faculdade de Enfermagem e também à Associação Brasileira de Enfermagem. Branco Barros, vamos de música. Tchau, pessoal. Até 2022. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado para Carla, Leozinha, lá na Barra do Garça, e todos vocês da comissão organizadora. Obrigado mesmo. Vamos fechar aí com o DJ Edu. Tiuritatu, Guaticatuvara, Onça Pitada, Canto de Arara, Uritizara, Mangaba Tupu, apaga o fogo. Sobra mais som de Jerry. Vem do som de Jerry. Ouça o som de Jerry. Ouça o som de Jerry. Lagos e grotas, rio caudaloso, homens e bichos pedem socorro, Patrícia e Bial, Macuariranha, botos e lendas, lua cheia de manhã. Quero deixar um abraço aqui, um agradecimento muito especial, meu brother Paulão aqui do baixo, parceiro velho de muitos anos, né? Obrigado, meu irmão. Agradecer a Margarete pelo apoio técnico aqui, a minha esposa. Agradecer a Leozinha lá na Barra do Garça pelo convite. E a Carla também. Obrigado, Carla, pelo apoio, pelo suporte. Vem o som de Jerry, ouça o som de Jerry. Vem o som de Jerry, ouça o som. Vou fazer a Ilha Verde aqui para a gente encerrar, mostrando um pouco da nossa cultura, mostrando um pouco da nossa música, da nossa poesia, no norte do Mato Grosso, na região do Araguaia, e mostrando um pouco da cultura Carajá. Vamos nessa? Deixa eu me programar aqui. Tem pesca e pescador, raro, raro.
Hey, filha do Pantanal, hey, guaridão, de caça e caçador, Haruê, na ilha Carajá, caça, aqui em Carajá é caça e caçador, Haruê, Haruê, Haruê. Haruana, Awin Sohe. Vamos nessa, essa canção aqui chama-se Sintonia do Cerrado. A gente mostra um pouco da sinfonia que rola no Cerrado brasileiro, com suas lendas, seus índios, suas matas, seus bichos. Olha lá. Sinfonia revoada, chuva é na estrada, igarapés, urutau, chuva fina, no voo do céu na palma da mão, o lago reflete a vida, o poeta faz uma canção. Em noites escuras, terra jorrando fartura, mundos e brancos unidos, trombou e sinfonia revoada, chuva fina,
pé na estrada, igarapés, urutau, chuva mansa, no fundo do Iuru, no céu da palma da mão, o lago reflete a vida, prazer e balança. Noites e noites escuras, rios jorrando fartura, índios e brancos unidos no amor que cultua. O céu na palma da mão, o lago reflete a vida, poeta e balança. Noites e noites escuras, terra jogando fartura, os e brancos unidos no amor que cultua. Muito obrigado a todos. Valeu. Até a próxima. Valeu, galera. Grande beijo a todos. Parabéns pelo congresso. Obrigado.